Aliado de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia criticou o comportamento do ex-presidente nas eleições de São Paulo e de Curitiba. Em entrevista à Folha, Malafaia chamou Bolsonaro de omisso, covarde e porcaria de líder, em razão da dubiedade do ex-presidente nas disputas municipais. Parece até que assistiu aos nossos programas e até podcasts aqui de O Antagonista, dos quais eu participei, os comentários que o Duda fez ao longo dos últimos dias. A gente tem falado, e aliás, o que o Antagonista pauta o restante da imprensa aí do colunismo não é brincadeira. Vocês vejam aqui os programas com as análises na raiz, depois vejam o que circula, muitas vezes com a mesma expressão, né? Nós falamos que o Bolsonaro está com um pé em cada canoa, está repercutindo muito isso, essa análise por aí, e o Malafaia sentiu e está vociferando contra o Bolsonaro, que não tem mais poder de presidente da República e nem elegível está. Então muda a perspectiva de poder. Aqueles que se aproximam do poder, às vezes se afastam. Agora, há algum fundamento naquilo que ele está falando, e isso também precisa ser dito. Na capital paulista, o Bolsonaro fez acenos a Pablo Marçal, do PRTB, mesmo depois de seu partido, o PL, firmar uma aliança com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e indicar o vice na chapa, o coronel Melo Araújo. Em Curitiba, a situação é parecida. O Eduardo Pimentel, do PSD, tem como vice o Paulo Martins, do PL, mas Bolsonaro deu declarações de apoio a Cristina Grael, do PMB. O segundo turno na capital paranaense será justamente entre Eduardo Pimentel e Cristina. E questionado sobre as condutas de Bolsonaro no primeiro turno, Malafaia disse exatamente o seguinte, abro aspas, covarde, omisso, que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer. Fica em cima do muro, para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores das redes sociais. Que político é esse, meu Deus? Que tem que estar onde o povo quer. Ele, Bolsonaro, não é criança. Sabe o que ele fez na eleição de São Paulo? Jogou para os dois lados. Eu desafio, entre nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Não tem uma palavra sobre a eleição de São Paulo. É como se ela não existisse. Que porcaria de líder é esse? Fecho aspas. Apesar das críticas, Malafaia, claro, disse o seguinte, aspas, eu apoio Bolsonaro, mas eu já disse, sou aliado e não alienado. Fecho aspas. Questionado sobre as declarações de Malafaia, o Bolsonaro afirmou, aspas para o ex-presidente. Muito bem, é bom entrar o print, entrar a foto do Bolsonaro, né? Porque quando a gente lê isso com a nossa voz, né, dá até um certo constrangimento. Eu amo Malafaia, ninguém critica a mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa. Fecho aspas. A gente deixa claro até no tom que está lendo aqui uma citação. Pois é. Segurança jurídica, a produção está brincando aqui no meu ouvido. Duda, Bolsonaro de fato não assumiu ali a candidatura, ficou com muito receio de que o Marçal fosse para o segundo turno e ele ficasse para trás, com uma liderança que não baixou completamente a cabeça para ele. Ao mesmo tempo, ele não saiu atacando Malafaia, ele falou isso passa. E como a gente vê em relação a essas tretas, em geral passa mesmo. Depois eles fazem algum acerto, algum acordão. O que você destaca nessa história? A metralhadora... Ó, chicote. Tinha que ter a metralhadora, mas essa é verdade. É melhor não botar não, senão Moraes censura a gente. Bom, incrível a força, né, dessa metralhadora aí do Silas Malafaia. E é um cara que assim, é difícil brigar com ele, né? Porque o Silas Malafaia, quando ele atira, ele tem uma penetração muito grande nas igrejas evangélicas, né? Ele que é o pastor da Assembleia de Deus. Então, é um cara que todo mundo ali tem receio de brigar com o Malafaia. Agora, ele tem razão nisso, né? Ele diz ali que jogou para os dois lados, jogou mesmo. O Bolsonaro estava na expectativa, aguardando ali, né? Se o Marçal for para o segundo turno, eu apoio o Marçal. Se for o Nunes, eu apoio o Nunes. Teve muito bolsonarista que também se aproximou do Marçal, o Nicolas Ferreira, então o Ricardo Salles, que estava no Novo, também, gente ali dando apoio, né, nas redes sociais, ali, Bia Kicis também, e vários outros. Então, o Bolsonaro falou assim, puxa, deixa eu ser cauteloso aqui e ficar com um pé em cada canoa. Agora, se a gente compara o comportamento do Bolsonaro com o do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a gente vê uma clara diferença, né? Porque o Tarcísio, desde o começo, ele estava apoiando o Nunes, ajudou a formar a coligação de partidos
do Nunes, estava ali no anúncio do vice do Nunes, criticou o Marçal o tempo inteiro, foi muito mais determinado ali em escolher um lado claramente desde o começo do que o Bolsonaro, que ficou com essa postura ambígua. Exatamente. E, aliás, como a gente comentou aqui, que o Tarcísio saía mais forte, porque foi mais determinado, porque comprou, inclusive, a briga contra o Marçal, disse que, num país sério, ele deveria ter sido preso em razão da publicação do laudo. A gente mostrou que o Tarcísio saiu mais forte do primeiro turno e está cheio aí de análise na imprensa, depois das nossas feitas aqui, dizendo exatamente isso.